Nossa, estou toda atrapalhada aqui, tá vendo? Parei uma coisa e outra. Porque eu estava meditando num texto, eu separei um texto para a gente começar, mas eu resolvi começar pelo outro lado aqui. O texto está em primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Eu quero falar um pouco. Ontem eu estava ministrando numa igreja unida ali, pastora Rosângela, um culto de mulheres, e eu preguei sobre algumas mulheres da Bíblia, e eu encerrei nessa mulher aqui, que é a esposa de Finéias. E hoje eu separei um texto, mas está dentro do assunto que nós vamos ler, então eu quero começar por esse texto que eu encerrei ontem. Tá? Então está aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 19. Isso aí. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao mesmo tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Meu Pai, nos dá sabedoria e entendimento nesse momento, meu Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem a falar conosco esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar? Quem é a mulher de Finéias? Qual é o nome dessa mulher? Qual é o histórico de vida dela? A gente não sabe. Uma coisa é certa, ela era da tribo de Levi, porque os sacerdotes só podiam casar com mulheres que fossem da família de Levi, né? Mas provavelmente seria da família de Arão. Então ela era da família de Arão. O casamento normalmente era um casamento arranjado entre os pais. A moça era levada para aquele que fosse combinado com os pais. E ela se casa com um homem ímpio, né? Um homem que era filho de Belial, filho da perversidade. Mas essa mulher, eu quero atentar para isso porque a Bíblia não fala sobre ela, mas uma coisa a gente sabe dessa mulher, e é essa coisa que a gente sabe que é importante. Quando eles entraram na peleja, eles estavam totalmente fora da presença de Deus e acharam que levando a arca para o arraial dos filisteus, ali no campo de batalha, para o campo de batalha, eles acharam que podiam vencer os filisteus. Não venceram, porque a arca foi, mas ali ela não estava como a glória de Deus. Ali ela estava apenas como um objeto, como um amuleto. Porque para eles era isso, eles não tinham temor de Deus. A Bíblia pode ser um livro abençoado, você fazer dele um bom uso e ele te ajudar e guiar a tua vida. Mas se você não tiver temor de Deus, ela vai ficar aberta como em muitas casas, no Salmo 91, no Salmo 23 ou em uma outra passagem, mas não vai fazer efeito nenhum, vai ser um amuleto apenas. Eu já entrei em casas onde a Bíblia está lá, e muitas vezes aquela página ela fica até amarela, porque fica exposta o tempo todo, mas ela não traz não surge nenhum efeito naquela casa se a família não examinar as Escrituras e não procurar viver de acordo com o padrão bíblico, com aquilo que Deus fala. Então essa mulher, ela, apesar de ter feito um casamento arranjado, apesar de estar ali ao lado de um homem perverso, de um homem que não tinha temor de Deus, ela tinha. E como é que a gente sabe que essa mulher tinha temor de Deus? Porque quando ela recebeu a notícia de que seu sogro era morto, de que seu esposo era morto,
e que a arca de Deus foi tomada, ela já estava perto de dar à luz, as dores sobrevieram, pensa, um sofrimento muito grande na vida daquela mulher. Mas ela focou em quê? Na arca de Deus. O nome do filho dela e acabou. Foi-se a glória de Israel. Ela estava mais preocupada naquele momento com a arca que foi levada, porque ela representava a glória de Deus ali, no meio do povo de Israel, do que com o esposo e com o sogro. Não que ela não vinha lamentar-se, com certeza isso teve influência no seu parto prematuro e na sua morte. Porém, na cabeça dela, a preocupação dela naquele momento era o que? A glória está indo embora. A glória de Israel, a arca do Senhor, que fazia com que a presença do Senhor estivesse no meio do arraial, já não está mais conosco. Essa foi a preocupação daquela mulher naquele momento. E uma coisa que isso sempre me chama, sempre que eu leio esse texto, me chama a atenção sobre isso. Será que nós temos essa preocupação na nossa vida, de que se vá a glória de Deus? Às vezes eu vejo uma pessoa que perde o marido, perde o filho. Gente, a dor com certeza é tremenda. Graças a Deus nunca perdi. Mas o que eu perdi foi meu pai, perdi recentemente um irmão, um sobrinho, pessoas queridas, amigas, e já é uma dor tremenda, principalmente numa situação daquela. Ela tinha muito a lamentar pela perda do marido, ainda que ele fosse ímpio, porque uma mulher naquela época, viúva, e com uma criança para cuidar, se o pai dela não fosse vivo ainda para ajudar, ou a família do marido, que não estava, porque o outro irmão foi morto, o pai foi morto, então seria para ela uma situação muito lamentável, porque ela teria que viver de ajuda dos outros, porque as mulheres não tinham seu sustento, não tinham uma pensão, não tinha nada disso. Então, ela ali como família de Arão, ela podia até comer dali do sacrifício, mas seria aquela coisa meio que esmola, porque ela não tinha agora um sustento, não tinha nada. Mas a preocupação daquela mulher, no momento final da sua vida, era com a glória de Deus que estava indo embora. Então, às vezes, nós nos desesperamos tanto por causa das coisas materiais, por causa das pessoas que nós amamos, e não lamentamos quando a glória está indo da nossa vida. A falta de temor na vida de Ofni e Finéias fez com que a glória de Israel fosse levada. Não era para levar a arca para o acampamento, não. Eles poderiam perder aquela batalha lá e agora o Senhor se manter no acampamento até que alguma coisa acontecesse, até que Deus levantasse outros sacerdotes que pudessem dar continuidade. Mas agora até a arca do Senhor foi embora. Então a gente precisa aprender isso, precisa tomar cuidado para que a glória do Senhor não saia da nossa vida, não saia de dentro da nossa casa. Para que haja temor permanente dentro do nosso lar, porque enquanto há temor de Deus dentro da nossa casa, a glória do Senhor está ali, a presença do Senhor está ali. Glória a Deus. Então é muito importante isso, e às vezes nossos olhos estão em outras coisas. Aqueles homens queriam ganhar a guerra, mas não entenderam o princípio. A arca em si, ela é um objeto. Ela é um objeto. Agora, o temor de Deus na vida daquelas pessoas fez com que Deus se manifestasse ali. E durante os 40 anos de peregrinação no deserto, não importa onde eles estivessem, a glória do Senhor estava ali na arca. De dia numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo. Pensa, 40 anos eles vendo esse milagre, vendo essa maravilha, vendo esse manifestar do poder de Deus. E agora isso vai embora. O referencial que eles tinham ali foi-se embora. Morre o sacerdote, morrem os filhos do sacerdote que deveriam assumir o sacerdócio, né? E isso se vai. Tinha ainda Samuel, que foi o que acabou assumindo o ofício sacerdotal, mas já sem a arca de Deus ali, e isso era lamentável. A glória de Deus foi-se de Israel. Irmãos, pensa nisso, guarda isso na tua cabeça. A glória de Deus não pode sair da nossa vida, não pode sair da nossa casa.
Mas para que ela permaneça, nós temos que temer ao Senhor, temos que tomar cuidado, vigiar em todo o tempo, para que a gente não enfraqueça. Às vezes a gente coloca os nossos olhos naquilo que não é nada. Onde estavam os olhos desses moços, Ofni e Finéias? Eles estavam fazendo com que, o próprio pai dele falou, vocês estão fazendo com que o povo deixe de temer a Deus. Vocês estão corrompendo o povo com as atitudes de vocês, porque vocês estão fazendo tudo errado. O povo vai perder o temor. O povo vem aqui para trazer uma oferta, para oferecer sacrifício ao Senhor, e vocês fazem tudo errado. Não zelam, não tem temor, não prestam o sacrifício da forma que deveria ser feito. Para eles, tanto faz como tanto fez. Aquilo ali para eles era um ganha-pão. Quando chegava uma oferta, eles queriam escolher o primeiro pedaço antes que a oferta fosse oferecida. Não tinha mais temor de Deus, era um meio de vida para eles. E quando a nossa missão aqui na Terra passa a ser simplesmente um meio de vida, qual é o sentido disso? Então nós temos que tomar muito cuidado, temos que estar muito atentos. Lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 10, nós vamos ver Paulo, já próximo da sua morte, né? Ele pede a Timóteo que vá ter com ele, e ele diz aqui, eu vou ler até o 8, no 8 diz assim, olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele sabia que estava próximo da morte. Procura vir ter comigo depressa. Olha o que ele diz. Versículo 10. Porque, você achou ali? Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Versículo, vamos ler agora a partir do 10, porque é isso que eu quero frisar. Segunda carta de Timóteo, 4:10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Só que esses foram por obra, mas Demas desamparou. E ele desamparou por quê? Porque ele começou a amar o presente século. Ele começou a colocar os olhos nas coisas que estão diante de nós. Nós queremos trabalhar, queremos ter sucesso, queremos ter uma família e tudo. E podemos ter essas coisas sem perder o objetivo daquilo que é principal na nossa vida, sem perder a visão. Eu tenho falado aqui, nós somos o quê? Discípulos do Senhor, seguidores do Senhor, aprendizes dele. Não foi que a gente aprendeu aqui na célula, hein, Nicole? Aprendiz, discípulo é aprendiz. Então, se nós somos aprendiz de Cristo, os nossos olhos têm que estar em quê? É nele. Eu estou aprendendo com ele a viver, os meus olhos têm que estar nele. Só que Demas, Paulo fala, olha, ele amou o presente século, ele me desamparou. Eu estou aqui preso, sentenciado à morte, e ele, como diz a popular aí, meteu o pé, foi embora. Ele amou o presente século. Ele esqueceu de tudo aquilo que ele tinha aprendido. Não sei, pode até ser que ele ficou escandalizado, saber que Paulo, o grande apóstolo, que fazia proezas, agora está sentenciado à morte. Às vezes nós nos escandalizamos porque nós queremos, olha, se um homem é cheio de poder desse, ele pode fazer alguma coisa e sair daqui. Como que ele vai ser sentenciado à morte? Ele tem todo o poder, toda a autoridade, só que a autoridade e o poder dele era para a glória de Cristo. E a glória de Cristo, é a cruz, e a cruz é símbolo de morte. Então Paulo não estava preocupado se ele ia morrer, porque ele sabia de uma coisa, a coroa da justiça me está guardada. Amém. A coroa da justiça me está guardada, ou seja, a minha coroa está lá, ó, num lugar com Deus. E eu vou receber naquele dia
Porque tudo que o Senhor me deu para fazer e mais alguma coisa eu fiz. Entreguei a minha vida, e se me matarem agora, como segundo a tradição, Paulo foi decapitado, se cortarem a minha cabeça, não tem problema. Enquanto eu estive aqui nesse mundo, eu fiz tudo o que eu tinha que ter feito. Agora, se cortarem a minha cabeça, eu vou encontrar com Cristo. É bênção do mesmo jeito. Pensa. Será que nós estamos dispostos a imaginar que a nossa cabeça vai ser cortada e eu continuar com a mesma naturalidade? Olha aqui, ele sabendo de tudo isso, ele diz: só Lucas está comigo. Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, era companheiro fiel de Paulo. Aí diz: toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. A minha sentença de morte já foi dada, mas eu não morri ainda. Então, enquanto eu estou vivo, eu vou fazer alguma coisa. Ele estava preso e sentenciado à morte. Lucas está comigo, mas traz para mim Marcos também, porque ele é muito útil para o ministério. Eu vou enviar Marcos, eu vou falar o que ele tem que fazer. Enquanto eu estou aqui dentro, eu posso dar ordem às pessoas para que elas sigam fazendo a obra, dando assistência às igrejas, levando as minhas cartas, escrevendo as minhas cartas, porque Paulo, na maior parte das vezes, ele só escrevia a saudação final. Ele pedia para alguém redigir para ele, ele falava, ele ditava as cartas e alguém escrevia para ele, ele assinava, fazia a saudação final e assinava. Então, ele agora chama Marcos. Eu ainda tenho o que fazer aqui na terra. O que você tem para fazer aqui na terra ainda? Tem gente que acha que porque passou por uma desventura não tem mais nada para fazer. Aquele homem estava preso, sentenciado à morte, e ainda tinha coisas para fazer e tinha missões para delegar, preparar outras pessoas para que quando ele não estivesse mais, uma outra pessoa pudesse dar continuidade ao ministério. Porque a obra do Senhor não vai parar, não é porque eu vou morrer, porque a obra vai parar. Daqui a pouco eu vou. A gente não sabe o tempo da gente. Hoje eu fui lá visitar meu tio, pastor, e ele lá lamentando pelas almas, né, que se afastaram, que se desviaram da igreja. 92 anos ele fez agora dia 12. Mas a mente dele está nas almas. Dia 10, desculpa. Ele fez dia 10 agora, 92 anos de idade. O corpo já não está muito obedecendo, mas ele ainda dirige e ainda vai para a igreja e ainda vai visitar e ainda vai evangelizar. Com 92 anos. A irmã Adriana conheceu ele, né? Lembra, irmã Zélia? Não sei se chegou a conhecer. Ele já esteve aqui, mais o pai do pastor Eli, né? Então, está lá fazendo a obra. Está lúcido, está bem. O pai da minha cunhada a mãe da minha cunhada tem 103 anos de idade. Olha, isso é longevidade. Lúcida, está andando ainda. Devagarzinho, mas está andando. Então, enquanto você está aqui, você sabe quantos anos. Aí quando a gente fala, né, estava brincando aqui de Marcelo, que a idade está chegando, você chegou e tal. Mas aqui, eu não sei, eu tenho 60 anos, aí vai estar lá um pouquinho mais. E aí? Se a gente for chegar aos 100, tem mais 30 anos pela frente, é uma vida. O que a gente vai fazer com esses 30 anos? Ou com 20, ou com 10, ou com 1, ou com meses? O que a gente vai fazer com o nosso tempo? Aquela mulher, a esposa de Finés, ela fez uma declaração. Nos momentos finais da vida dela, ela fez uma declaração que fez com que a história dela fosse registrada. Não tem nenhum registro bíblico sobre a vida dela, mas tem um registro que ela deixou no seu momento final, que marca a história. O nome do filho e acabou, foi-se a glória de Israel. Olha quantos séculos fazem isso, milênio, e o nome dessa mulher está aí. Ela foi marcada por uma declaração. O lamento da perda da glória ali no meio do povo de Deus. Então alguma coisa nós podemos fazer. E quando você faz por temor ao Senhor,
o teu nome fica marcado. Pode não ficar marcado num livro para gerações futuras, mas vai ficar marcado, entranhado no coração das pessoas que conviveram com você. Eu já vi alguns pastores, que conviveram conosco, pastores do nosso ministério que se foram, questão da glória, que não tem livro escrito, mas que deixaram um legado, deixaram discípulos, e esses discípulos estão fazendo novos discípulos. Pastores que nós, muito queridos, pastor Milton que já esteve aqui conosco e que o Senhor já recolheu, deixou um legado, e tem discípulos. E esses discípulos já fazem novos discípulos. Então a nossa vida não pode passar simplesmente aqui. Eu comi, bebi, trabalhei, constituí família, agora vou embora, acabou. Não, tem alguma coisa a mais. A nossa vida é espiritual. A nossa vida com Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Você não pode simplesmente passar por aqui achando que comeu, bebeu, viveu e envelheceu, está na hora de ir embora para casa do pai. Mas faz alguma coisa, deixa um legado para a próxima geração. Deixa uma bênção, ministra uma bênção na próxima geração através daquilo que você faz. Para que quando você partir, alguma coisa fique aqui. Para que o teu nome seja lembrado como bênção, como um instrumento, como uma serva de Deus, como um servo do Senhor. Nós precisamos disso. A vida está passando muito rápido. A Bíblia diz lá que os anos, Salmo 90, os anos passam rapidamente e nós voamos. Então nós temos essa brevidade da nossa vida. É no pulo. Às vezes um ano demora muito a passar. Você quer muito fazer alguma coisa e só sabe que vai dar certo daqui a um ano. Aí aquele ano parece que demora a passar por conta da nossa ansiedade. Mas quando é uma coisa que você não quer, ainda está chegando, eu não quero muito, aquilo parece que voa. Quando é uma pessoa que está contando o tempo, que está com uma doença terminal, o tempo voa para ela. Ela está querendo segurar um pouco a vida ainda, e a vida às vezes escapa das suas mãos, o tempo passa, já era, já se foi. Então nós precisamos aprender a remir o tempo. É aproveitar cada momento da nossa vida para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu não sei como você pode fazer com que o nome de Deus seja exaltado através da sua vida. E às vezes nem você sabe, porque tem horas que nem eu sei como fazer. Mas uma coisa é certa, conforme diz o pregador de Eclesiastes: tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há ciência, nem obra, nem sabedoria alguma. Então, vem para a tua mão para você fazer, faz. Abençoa vidas, ministra coisas boas na vida das pessoas, deixe um rastro de bênçãos aonde você vai, que as pessoas lembrem de ti como aquele que fez alguma coisa, como aquela que fez alguma coisa aqui na terra. Amém? Faça tudo para a glória de Deus. Eu falei 15 dias atrás sobre ser manso e humilde de coração. Eu falei também que Jesus disse que se vocês vos amardes uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. Então aprenda a amar o teu próximo. Aprenda a amar os servos de Deus, porque essa palavra foi mais específica, mais pontual para os demais, para os irmãos em si. Aprendam a amar-se uns aos outros. Ele estava falando ali entre os apóstolos, que não haja guerras, que não haja peleja, que vocês se amem. E amar o outro nas suas dificuldades é muito mais difícil. Enxergar alguma coisa boa que a pessoa tenha feito é um pouco mais difícil. Mas Jesus falou que é assim, é amando uns aos outros que a gente é visto como discípulo do Senhor. Então, se você quer ser um discípulo, uma discípula do Senhor, aprenda a fazer aquilo que Ele te ensinou, aquilo que Ele mandou você fazer.
tá? E ter os olhos nele, né? Olhai para as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Então esse é também um mandamento do Senhor. Aprenda a olhar para o alto e enquanto você olha para o alto, você consegue ver muito mais claramente as coisas aqui da terra para agir de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.